com o coro regimental, pedimos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 23ª sessão ordinária do ano. Leitura da Bíblia. Neste momento, solicito ao vereador Adroaldo Machado, Ado Ogari, para fazer a leitura de um texto bíblico e, em seguida, convido os senhores vereadores e a comunidade presente para a execução do hino nacional. Quero cumprimentar os vereadores, público que nos assiste, Deus abençoe a todos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 está escrito assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão desperto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou à destra do trono de Deus. Gigante pela própria natureza, és ela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, e os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farol da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim, uma garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, e teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, que os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Votação
das atas. Prosseguindo, coloco em discussão e votação a ata da 21ª sessão ordinária de 2024. Em discussão? Sim, vereador Marcos. Presidente, na 21ª sessão ordinária dessa casa, quando eu me manifestava na tribuna, parou de funcionar, parou de ser transmitido pelas redes sociais, e eu gostaria de pedir que constasse em ata toda a fala que eu tive na tribuna dessa casa, para que fique registrados nos anais dessa casa. Se assim eu precisar, eu vou pedir cópia para os servidores da casa. Ok. Vai ser feito? Consta em ata, Catiano. Eu vou votar a favor. Tem como constar em ata, Catiano? Ok, está deferido, vamos retirar de pauta e na próxima sessão ela retorna então para que seja votada. Prosseguindo, coloco em discussão e votação a ata da 22ª sessão ordinária de 2024. Em discussão? Em votação, os vereadores votem favoráveis ou contrário. A ata da 22ª sessão ordinária foi aprovada por todos os vereadores. Leitura dos expedientes. Solicito à primeira secretária que leia os expedientes que deram entrada nesta Casa Legislativa. Boa tarde a todos. Origem, Poder Executivo. Ofício recebido número 19/2024. Resposta ao pedido de informação sob número 0659/2024, de autoria da vereadora Rita Della Justina, solicitando informações em relação ao número de pessoas portadoras de doença de Parkinson no município de Sapiranga, cuja cópia foi entregue à vereadora. Origem, Poder Executivo. Projeto de Lei número 124/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 27.500, na forma em que especifica abaixo, e dá outras providências. Origem, Poder Executivo. Projeto de Lei número 125/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária, no valor de R$ 1.460,01, na forma em que especifica abaixo, e dá outras providências. Origem, Poder Executivo. Projeto de Lei número 126/2024, altera o artigo 4º da Lei Municipal número 6.035, de 4 de abril de 2017, e dá outras providências. Origem, Mesa Diretora. Projeto de Resolução número 04/2024, com urgência urgentíssima. Altera e inclui dispositivos no regimento interno e dá outras providências. Origem, Marcos André Harfio Marquinhos. Indicação número 136/2024. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que seja feito o patrulhamento das ruas Equador, Chile e Rua das Nações, todas localizadas no bairro São Jacó. Origem, Olívia Terezinha da Silva Steigleder. Indicação número 137/2024, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a colocação de redutor de velocidade na Rua Carlos Brenner, em direção à Rua Travessão Ferrabras, bairro Amaral Ribeiro. Pedido de providência número 725/2024, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie o recolhimento dos entulhos e galhos que estão sobre as calçadas ao entorno da Escola Instituto Estadual Professora Nena CIEP. Origem, Rita de Cássia Della Justina de Oliveira. Ofício de Gabinete número 263/2024. Prezado Senhor Presidente Leandro Batista da Costa, eu, Rita de Cássia Della Justina de Oliveira, vereadora nesta Casa Legislativa,
venho respeitosamente solicitar a nota taquigráfica da sessão ordinária realizada no dia 2 de julho de 2024. O motivo da presente solicitação é a utilização da referida documentação em um processo judicial, sendo de suma importância para a correta elucidação dos fatos discutidos naquela ocasião. Agradeço antecipadamente pela atenção e colaboração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Pedido de providência número 727/2024. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie com a máxima urgência melhorias na Travessa Rangel, no bairro Centenário. Origem: Valdir José Cardoso. Indicação número 134/2024. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de pavimentação asfáltica na rua Hélio Muniz e Silva, bairro Voo Livre. O pedido visa atender solicitação dos moradores. Indicação número 135/2024, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de pavimentação asfáltica na rua 1º de agosto, bairro Voo Livre. O pedido visa atender solicitação dos moradores. É o que cabia relatar, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Ordem do dia. De imediato passaremos para a ordem do dia. Origem: mesa diretora. Projeto de resolução número 04/2024 com urgência urgentíssima. Altera e inclui dispositivos no regimento interno e dá outras providências. Em discussão, a urgência urgentíssima. Em votação, a urgência urgentíssima. Os vereadores votem favoráveis ou contrários. A urgência urgentíssima foi aprovada por 9 vereadores e 1 contrário. Conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 50 do Regimento Interno, solicito ao presidente Thiago Moraes dos Santos, da Comissão de Justiça e Redação, que indique relator ao projeto de resolução número 04/2024 e já nos dá o parecer da comissão. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, nosso diretor Claito, doutora Simone, em nome do Catiano, todos os funcionários, as pessoas aqui no plenário, as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, uma abençoada tarde a todos. Então, a Comissão de Justiça e Redação teve 3 votos favoráveis e eu fiquei como relator, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Em discussão, projeto de resolução número 04/2024, com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Sim, vereador. reitero meus cumprimentos Quero cumprimentar. Só um minutinho, Marcos. Vereador Orado. à comunidade que está aqui. Então, esse projeto de resolução é para que nós ficamos 3 meses sem precisar usar a tribuna, né? Embora eu não fale muito na tribuna, eu acho que eu não tenho direito de impedir que os colegas falem. Então, eu sou totalmente contrário a esse projeto. Vereador Marcos. Cumprimento, então, o presidente dessa casa, cumprimento também os demais vereadores, minhas colegas vereadoras, funcionários, distinto público que hoje lota as dependências da Casa do Povo. Aqui é a casa dos nossos munícipes, aqui vocês podem se sentir em casa. Gostaria que todas as sessões da Câmara de Vereadores tivéssemos um plenário tão cheio para observar o que esta Câmara de Vereadores vem fazendo pelo município de Sapiranga. Senhores, lendo a resolução, ora proposta pela mesa diretora, vejo que é a suspensão dos nossos espaços de fala. Para mim, presidente, é um grande equívoco. É a falência da democracia.
É um erro que a nobre mesa diretora está cometendo. Então, não sinto razão. Fui atrás de várias interpretações dessa resolução. Tenho pelo menos 3 ou 4 advogados do meu partido a nível estadual que não concordam com a resolução ora discutida e que está prestes a ser votada. Diz um jurista, isto é a censura prévia. Não há nada que impeça a fala de um vereador, de um deputado estadual ou federal. O mandato continua igual. A única coisa que não podemos falar nos espaços da tribuna é pedir o voto. O mandato, com as suas falas, são garantidas por lei. Deputado federal, Pompeu de Matos e também advogado. Uma Câmara aqui vizinha de Sapiranga infringe o princípio do livre pronunciamento do vereador na tribuna, direito adquirido. Então, eu não vejo razão para que se casse a palavra de todos os nobres colegas vereadores com esta resolução, senhor presidente. Ok. Ainda em discussão, vereadora Rita. Muito obrigada. Então, boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, boa tarde, excelentíssimos vereadores e excelentíssimas vereadoras. Boa tarde à minha amada comunidade que se faz presente. Muito obrigada pela presença, vocês são a nossa força diária. Dizer que, quando recebi esse projeto de resolução, eu fiquei extremamente surpresa, porque nós estamos num parlamento. E o que é um parlamento? Parlar, que vem do latim, parlar, falar. Nós precisamos falar, este é o espaço de fala. Para se tornar um pleito igualitário, né, se fosse o caso aqui, não fosse um ato antidemocrático, isso sim é um ato antidemocrático, se não fosse, a gente poderia, então, sugerir que os vereadores ficassem todos afastados pelo período de 90 dias também, para se tornar igualitário o pleito, afastados sem salário durante 90 dias, e também nós poderíamos fazer um projeto de lei aqui, onde a gente proibisse, né, assim como está sendo proibido o nosso direito de fala, que a gente proibisse que todos os cargos de confiança, que todas as funções gratificadas, que todos os familiares que abrangem esses cargos de confiança e funções gratificadas fossem expressamente proibidos por lei de fazer campanha para vereadores. Daí nós tornaríamos o pleito totalmente igualitário. Ele não seria, porque as falas aqui neste parlamento, eu utilizo todos os meus espaços de fala desde o dia 2 de janeiro, que foi de 2017 que eu entrei nesta Câmara de Vereadores, eu nunca deixei de falar no meu grande expediente, né? Em alguns momentos, quando tive que me ausentar, fiquei sem falar nas explicações pessoais. E isso, para mim, e todas as vezes que era suprimido isso nas sessões, eu sempre briguei aqui para que esse espaço fosse mantido, porque este é o espaço desta comunidade que se faz presente. É aqui que a gente traz os problemas da comunidade. Muito obrigada, meu voto é contrário. Ok, ainda em discussão. Em votação, projeto de resolução número 04/2024. Os vereadores votam favoráveis ou contrário. Projeto de resolução número 04/2024 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 4 contrários. Neste momento, suspendo a sessão por até 15 minutos.
Ano dos trabalhos, peço a colaboração. Origem, Poder Executivo. Ofício recebido número 17 de 2024. Ao cumprimentá-lo cordialmente e na oportunidade, aproveito para encaminhar o boletim de ocorrência número 4033 de 2024, efetuado em face à vereadora Rita de Cássia Della Justina de Oliveira e sua assessora Mayra Cristina Stel, por incitação ao crime. Artigo 286 de... Artigo 286, eu peço a colaboração de todos. Eu vou solicitar que... Artigo 286 do Código Penal, visto que participaram ativamente de ato antidemocrático consistente em provocação de revolta na comunidade em face da administração pública e em tentativa de arrombamento de sala do ginásio Nenezão. Considerando a gravidade da situação, a qual envolve uma nobre vereadora, solicitamos de imediato a abertura de processo ético em face da mesma e processo administrativo disciplinar em face de sua assessora Mayra Cristina Stel. Sem mais para o momento e certos de sua pontual atenção, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Segue a cópia do parecer na íntegra em anexo no sistema Softcam. Em discussão, parecer da Corregedoria referente ao ofício recebido número 17 de 2024. Vereadora Rita. Reiterar os cumprimentos aos excelentíssimos vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui a comunidade, cumprimentar aqui o Dr. Martini, que se faz presente, Dr. Bernardo, que nos assiste online, doutora Maritânia, que nos assiste, Dallagnol, que nos assiste online, cumprimentar aqui os assessores do deputado Leonel Hadi, Giovanni Diego e toda a comunidade que se faz presente. Quero aqui dizer aos excelentíssimos vereadores e vereadoras que eu me pego de surpresa com este relatório. Um relatório apresentado aqui onde sequer eu fui ouvida e tive a oportunidade de colocar o que de fato aconteceu naquele dia. Um relatório que está sendo votado, onde vereadores que terão que votar hoje estão me questionando o que aconteceu naquele dia. Um relatório supostamente político. Porque qual seria o motivo de eu estar sendo encaminhada para uma comissão de ética para a prefeita sair da prefeitura e ir até a delegacia e relatar falsos crimes em face ao meu nome, em face ao nome da minha vereadora, de um momento em que eu nem estava no ginásio Nenezão, de um momento que eu estava na minha casa cuidando do meu pai doente, que isso não aconteça nunca com ela, que nunca aconteça com ela, que alguém, e nem com nenhum de vocês, porque isso que está acontecendo hoje aqui pode acontecer com qualquer um de nós. A mentira, o medo e a perseguição, elas fazem parte da vida dos fracos. Da vida dos fracos. Porque os fortes irão concorrer nessa eleição na urna e não tentando caçar o mandato de uma vereadora que trabalha. A gente trabalha. Eu tenho aqui um áudio de 1 minuto e 20 que eu gostaria de colocar e não vai dar tempo, onde o secretário Beto recebeu, no dia ele recebeu, onde relatava que eu não estava lá no momento do acontecimento, onde eu não incitei ninguém, onde eu não tenho envolvimento nenhum. Muito obrigada, senhor presidente. Ok, vereadora. Ainda em discussão, vereador Marcos. Cumprimento mais uma vez o presidente, demais vereadores, distinto público aqui presente. Senhor presidente, vereadores que compõem a corregedoria dessa casa, eu pergunto para vocês, ouviram, a corregedoria ouviu, tomou o depoimento da vereadora Rita? Posso ter essa resposta, presidente? Vereador, dentro da corregedoria,
não é necessário que se faça esse no primeiro momento, e sim agora, dentro desse próximo processo. Este é o rito Não do tem que processo. ouvir. Não é necessário. Mas, Então, cara, segue a análise da corregedoria. Ainda em discussão o projeto? A vereadora Grace. Encerrou a fala, vereador? Obrigada, presidente. Novamente cumprimento a todos os colegas vereadores e vereadoras e o público aqui presente. Bom, sobre os fatos supostamente ocorridos no ginásio Nenezão, posso dizer que não estava lá, não tomei conhecimento, nem mesmo através de testemunhas, e muito menos através de qualquer análise da corregedoria. O que resta para os vereadores que não fazem parte da corregedoria hoje aqui, colega vereador Thiago, a quem tem muito respeito, é um parecer de admissibilidade que diz que todos os elementos foram encontrados com a exposição dos fatos e indicação de provas. Para nós, vereadores que não somos da corregedoria, a gente não sabe quais são os elementos que foram apresentados. A gente não tem acesso a isso. Então, a gente precisa fazer uma votação às cegas. Ou eu voto contra, e talvez eu seja injusta, porque talvez o fato tenha ocorrido, ou eu voto a favor, e talvez eu seja injusta, porque talvez o fato não tenha ocorrido. É muito triste, presidente, porque eu já falei aqui outras vezes, e vocês não estavam presentes, da arbitrariedade de decisões tomadas pela corregedoria em anos anteriores nessa casa, e já falei também em tribuna da falta de um rito processual, desde o momento em que entra uma denúncia nessa casa. Já fui denunciada à corregedoria, e eu fui ouvida. Outros colegas vereadores foram denunciados, e antes de abrir uma comissão de ética, foram ouvidos. E eu tomei conhecimento hoje que a vereadora Rita não foi ouvida. Então, o presidente não vai me deixar... Eu solicito silêncio. Presidente, eu vou pedir mais uns segundinhos, então, para terminar, que acabou meu tempo. Me parece, porque o que eu tenho aqui é esse parecer subjetivo. Me parece que não foram esgotadas algumas possibilidades e que a vereadora Rita não teve nenhum indício, né, um início de poder produzir alguma prova, poder se defender, nem mesmo na corregedoria. Me parece. Talvez eu esteja sendo injusta porque não tive acesso a nada, mas vou reforçar o pedido, presidente, que lhe fiz no ano passado. As denúncias precisam ter um rito dentro da casa, para que a gente saiba exatamente para onde vai seguir a cada passo. Isso a gente não tem. Ok, vereadora. A situação de análise de cada corregedor fica a critério dele em receber ou não essa situação aí dentro da comissão. Então, também cabe ressaltar que nós estamos no 4º ano de mandato e até o momento nenhum vereador solicitou que fizesse alguma alteração na legislação vigente nesta casa. Então, continua em discussão o parecer. Vereador Marcos. Desculpa, o senhor está respondendo perguntas que é para o corregedor. Pode passar a pergunta para o corregedor. Não, a pergunta que a vereadora Grace fez foi para o corregedor, o senhor respondeu por ele. Por favor, corregedor, tanta pressa. Responda. Eu não entendo por que tanta pressa. Para que tanta pressa? A corregedoria poderia ouvir a vereadora, teria um tempo que ela produzir provas antes de levar para a comissão de ética. O corregedor pode responder, vereador. Tá bom? Boa tarde, senhor presidente. Reitero o cumprimento a todos. Vereador Marcos, o senhor teve seu espaço de fala. Isso a vereadora Grace falou, eu ainda não tinha solicitado a fala. Mas a minha resposta como corregedor foi que a gente avaliou, junto com outros vereadores, com todos os membros da corregedoria, né, eu junto com um jurídico, onde tinha os requisitos, que são a denúncia, os boletins de ocorrência, né, e as testemunhas de acusações. Então, a corregedoria não tem obrigação de ouvir, a corregedoria não tem obrigação de decidir.
Eu vou encerrar essa sessão, se nós continuar sem poder fazer os debates. A corregedoria, ela avalia, né, se tem os requisitos e encaminha, então, a comissão de ética. E foi isso que a corregedoria decidiu. Respondido, vereador Marcos. Ainda em discussão, parecer da corregedoria. Senhor presidente. Vereadora Rita. Pode deixar a vereadora Grace. Vereadora Grace. Falar primeiro, pode falar, vereadora. Senhor presidente, agradeço, então, o corregedor, vereador Thiago. De fato, a obrigação da corregedoria é receber, analisar inicialmente a denúncia e encaminhar, sim ou não, para uma comissão, a abertura de uma comissão para investigar melhor. E respeito, vereador Thiago, a sua decisão nesse sentido, mas questiono a disparidade em relação aos ritos adotados nos anos anteriores, né, doutora Simone? E sim, eu fiz essa solicitação aqui. O senhor, enquanto corregedor, entendeu que o senhor e os demais membros da corregedoria, né, de dar andamento, e de fato isso é uma responsabilidade do corregedor. Mas nos anos anteriores funcionou de maneira diferente, então isso, e o senhor não era o corregedor, exato. Então acho que precisa ter esse rito, já fiz sim essa solicitação, vou fazer novamente aqui agora, de forma verbal, precisa existir um rito. Para que fique claro, a votação em uma comissão de ética, ela pode ser totalmente política, né, baseado nas provas que ali se apresentam de ambas as partes, acusação e defesa. Mas se a gente for pensar em uma instrução processual, presidente, não é conforme o entendimento do delegado, não é conforme o entendimento do juiz, para cada situação vai ser feito de uma forma, né? Hoje o delegado talvez seja o vereador Thiago, que entendeu de uma forma, e no ano passado, se essa denúncia tivesse caído aqui, seria diferente. Provavelmente essa comissão vai ser aberta, né? E o que eu vou dizer aqui é que eu estou profundamente triste de ver vocês rindo do trabalho legislativo, e não é culpa de vocês. Eu estou muito triste por ver isso aqui. Eu me sinto muito mal de que a comunidade venha rir do trabalho legislativo. Eu me sinto muito mal com isso. Que a gente esteja aqui para trabalhar pela comunidade e as pessoas estejam rindo do que está sendo feito aqui. Presidente, eu vou lhe fazer um pedido. Em 2021, nós tivemos uma denúncia onde as testemunhas disseram que não ocorreu o que estava sendo denunciado, uma incitação contra mim, a vereadora Rita e o vereador Ado Machado. E houve, sim, uma punição contra nós três, mesmo que as testemunhas dissessem que não aconteceu o que havia naquela denúncia. Então, para que a comunidade não ria do trabalho do Legislativo e para que a gente acredite na veracidade do que está sendo feito aqui, presidente, qualquer tipo de decisão que saia de um parecer dessa comissão precisa ser justa. Se a vereadora fez o que aqui indica, que ela seja penalizada. Concordo. Se ela não fez o que aqui indica, presidente, que isso seja arquivado. O meu voto será contrário, porque a vereadora Rita não foi ouvida e porque o procedimento adotado, vereador Thiago, é diferente dos anos anteriores. Já fui denunciada, fui ouvida na corregedoria e não acho justo que a vereadora não tenha sido. Muito obrigada. Ok. Vereadora Rita. Vereadora Rita. Eu vou aqui colocar um áudio e eu quero que a comunidade ouça atentamente e que os vereadores ouçam atentamente. Esse áudio foi encaminhado ao secretário Beto, que se a gente pedir para a Justiça fazer uma vistoria no telefone dele e recuperar se não estiver mais lá, e é o que a gente vai fazer, né, doutor Martini? Aqui a gente pega o fato real do que aconteceu. Lamento muito, vereador Thiago, que o senhor, a vereadora Olívia, que já é acostumada com essa casa legislativa, né, e que não tenham, e vereador Guto, e que não tenham me ouvido, porque eu tenho todas as provas, onde inclusive eu tenho boletins de ocorrência, onde secretário Beto vai e fala a verdade do que aconteceu lá. Prefeita Karina vai no dia seguinte e mente descaradamente. Então aqui eu quero agradecer ao secretário Beto que trouxe à luz a verdade. Como é que eu coloco aqui? Isso aqui é muito importante para que ouçam. Oi, boa noite, Beto. Ô, Beto, eu tava olhando ali a live da Rita agora de noite.
Ah, não entendi nada ali, como que a prefeita fez um boletim de ocorrência ali contra ela, que ela falou para fazer o arrombamento da sala ali. Não houve nada disso, cara. A única coisa que as mulheres falaram ali, que iam arrombar a porta lá pra tirar os alimentos pra fora, ela falou da boca dela. Não fazem isso, que vocês vão perder a razão de vocês. Não façam isso, por favor. Então vocês peguem e se direcionem para um Ministério Público. A única coisa que ela falou, vai disso ali, não houve, sabe? Eu olhei a live, vai isso ali, não houve da boca dela, em momento algum. E ela não ficou 10 minutos ali dentro, entendeu? Ela falou que ela tinha que... Ok, acabou o tempo, vereadora. Então, para ficar, eu preciso de consideração aqui, pessoal. Todo mundo trabalhando sério. Eu preciso de respeito. Vocês querem respeito? Tem que dar respeito. Então, ninguém aqui acusou a vereadora Rita de nada. Está sendo feito agora um encaminhamento para uma comissão que fará esta análise que não foi feita. É isso que vai acontecer neste momento. Vocês estão falando coisas que não é verdade. Então, ainda em discussão, os vereadores que não falaram ainda, tem alguém que gostaria de falar? Não tem? Em votação, o parecer da Corregedoria referente ao ofício recebido número 17 de 2024. O parecer número 17 de 2024 foi aprovado por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Passamos, então, conforme o parágrafo 1º do artigo 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, ao sorteio dos 3... Preciso de silêncio, pessoal. Dos 3 vereadores que serão membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Saliento que a presidência da comissão será exercida pelo corregedor da Câmara, vereador Thiago Moraes, e a comissão terá o prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias para exarar o parecer final, o qual será submetido ao plenário. O sorteio funcionará da seguinte forma: ficarão excluídos... Preciso de silêncio, pessoal. Ficarão excluídos aqui, então, o nome do vereador Thiago Moraes dos Santos, por ele ser o presidente da Comissão de Ética. Também fica excluído o nome da vereadora Rita de Cássia de la Justina de Oliveira, por ser a denunciada, e fica também excluída o meu nome por ser presidente e não poder fazer parte das comissões. Realizarei a contagem e fechamento dos envelopes, mostrando publicamente os nomes, para que não tenham dúvidas quanto à lisura do mesmo. Valdir Cardoso. Olivia Steigleder. Marcos Harf. Alcindo da Luz. Ado Machado. Grace Medina.
primeiro, depois sorteio os outros, né? Então, farei o sorteio aqui do primeiro membro e este fará o sorteio do segundo e o segundo fará o sorteio do terceiro. Valmir Monteiro. Olívia Steigader. Para sortear outro. Alcindo da Luz. Dá minha caneta. Presta a caneta um pouquinho. Neste momento, então, Thiago Moraes fica como presidente, Valmir Monteiro, Olívia Steigleder e Alcindo da Luz. Neste momento, declaro composta a Comissão de Ética e passo a condução dos membros à presidente da comissão para que proceda ao agendamento das reuniões necessárias. Distribuição. Passaremos à distribuição do projeto às suas devidas comissões. Origem, Poder Executivo. Projeto de Lei número 124 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e especial no orçamento do município com base em superávit financeiro no valor de R$ 27.500, na forma em que especifica abaixo e dá outras providências. Solicito ao presidente Thiago Moraes dos Santos, da Comissão de Justiça e Redação, que indique relator ao projeto de lei número 124 de 2024. Vereador Guto. Obrigado. Ok. Solicito ao presidente Valmir Silvestre Monteiro, da Comissão de Finanças e Orçamentos, que indique relator ao projeto de lei número 124 de 2024. Pode ficar comigo mesmo, senhor presidente. Ok. Origem, Poder Executivo. Projeto de lei número 125 de 2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e especial no orçamento do município com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 1.460,01, na forma em que especifica abaixo e dá outras providências. Solicito ao presidente Thiago Moraes, da Comissão de Justiça e Redação, que indique relator ao projeto de lei número 125 de 2024. Vereador Alcindo. Ok. Solicito ao presidente Valmir Silvestre Monteiro, da Comissão de Finanças e Orçamentos, que indique relator ao projeto de lei número 125 de 2024. Vereador Guto Despachante. Ok. Origem, Poder Executivo. Projeto de lei número 126 de 2024. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 635, de 4 de abril de 2017 e dá outras providências. Solicito ao presidente Thiago Moraes dos Santos, da Comissão de Justiça e Redação, que indique relator ao projeto de lei número 126 de 2024. Pode ficar comigo. Ok. Solicito ao presidente Thiago Moraes dos Santos, da Comissão de Saúde e Educação, que indique relator ao projeto de lei número 126 de 2024. Pode ser comigo também. Ok. Reunião das comissões. Comunico aos vereadores que compõem as comissões permanentes para comparecerem na reunião das comissões a realizar-se na próxima quinta-feira, dia 11 de julho, às 13h30, neste plenário, para analisarem os projetos que estão nas respectivas comissões.
Encerrando a sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se dia 16 de julho de 2024, terça-feira, às 14h30, neste plenário. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.